Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe do grupo de transplante de fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E esse programa, como você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da tua saúde e da saúde de tua família. Hoje nós temos aqui o professor Carlos Alberto Caldeira Mendes. Carlos Caldeira, ele é aqui de Catanduva, formado em Londrina, é mestre pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e exerce uma função extremamente importante na nossa instituição, que é coordenador do CEATOX. Ele vai explicar o que é o CEATOX. Antes disso, Caldeira, eu queria te perguntar, no último programa, nós tivemos um grande colega aqui que é ortopedista, e eu perguntei a ele, como é que você decidiu ser médico? Ele foi direto. Ele disse, meu pai pediu, e eu era uma pessoa voltada para a matemática, e hoje eu aliei o que eu gostava, a matemática, com a cinética, fui ser ortopedista. Como é que você decidiu ser médico? Uma coincidência, hein? Porque eu também, minha vida toda, levei para o lado da matemática. O meu avô já era professor de matemática, meu pai é físico. E não sei por que circunstância eu acabei prestando um dos vestibulares para medicina. O resto eu só prestava para engenharia, para computação, que era algo incipiente. Quando eu passei, eu vi mais ou menos o que ia fazer e acabei entrando em medicina e hoje eu sou realizado. Penei um pouquinho, porque para transformar as coisas matemáticas nas incertezas da medicina foi um pouco difícil. Mas eu sou completamente realizado. Você não chegou a prestar nenhum vestibular para física ou para matemática? Eu prestei para engenharia, para computação. Passei, inclusive, mas foi na mesma época, no mesmo vestibular que eu passei em Londrina e fiquei por lá. Então. Teu pai era professor onde? Meu pai é físico formado na USP, era físico formado na USP, já faleceu. Era professor de escolas estaduais e da Faculdade de Engenharia Dom Pedro, no início dela, e de outras escolas particulares, faculdades particulares. Né? Você tem irmãos? Enfim, tenho 3 irmãs. Alguma está na área da saúde? Tem uma que é veterinária, né? Em Catanduva, é a veterinária responsável pelo bosque lá de Catanduva. Se você for buscar em tua memória, Caldeira, tem algum fato que você, é uma primeira decisão, eu tenho um amigo que ele disse que Deus é bastante injusto, que ele põe a gente para tomar as decisões mais importantes da nossa vida quando você é mais jovem. Né? Então, de repente, você tem que decidir ser engenheiro e ser médico. Tem alguém que te inspirou? Você não sabe de onde veio essa decisão? Não, vou ser médico e pronto. Ninguém me inspirou. Ninguém te inspirou. Eu nunca, antes de prestar o vestibular de medicina, eu nunca havia pensado em fazer medicina. Eu sempre achei que eu ia ser um engenheiro. E como você disse, está realizado e nós, a instituição, ganhou um grande profissional que hoje tem um trabalho extremamente importante e ele é coordenador do CEATOX. Explica para a gente o que é o CEATOX. O CEATOX é o Centro de Assistência Toxicológica, é um serviço, né, que nós temos 36 desses centros de intoxicação no país, alguns ligados à instituição de ensino, outros ligados ao Estado, a municípios, e, assim como outros países que também têm centros de intoxicação, nós servimos como uma referência para profissionais de saúde e mesmo para pessoas da população que liguem para esse serviço e tenham informações a respeito de tudo quanto é casos de intoxicação, desde ingesta de medicamentos, de produtos químicos, até acidentes por animais peçonhentos. E existe um número, uma linha direta que a população pode acionar e ligar? Existe um 0800 que eu preciso rever. Mas quem ligar para o hospital de base só é pedir para transferir. Esse 0800, que agora me faltou o número, ele é um número nacional, na realidade. É um número disponibilizado pelo Ministério da Saúde. E se você ligar para ele, de todo lugar do país,
ele vai se ligar ao centro de intoxicação mais próximo. Da tua região. Da região. Se por acaso tiver em atendimento, esse centro demorar para fazer o atendimento, ele é repassado para o centro seguinte, até que alguém dê uma resposta. Tá. Dentro da... há quanto tempo existe o CEATOX aqui em nossa Aqui desde instituição? 1989. Você coordena desde o início? Não, eu comecei a coordenar em torno de 1997. Quais são as... porque ele tem a função de notificação também, não é? Vocês devem fazer um relatório anual e notifica quem? Além da instituição, tem algum... Nós notificamos a Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde. Nós notificamos todos os atendimentos que a gente tem. E essas notificações, então, alimentam o Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informação Toxicológica, que fica localizado na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Então, todos os anos, eles fazem um apanhado de todos os centros que encaminham essas notificações e repassam, deixam pela internet todas essas informações na forma de gráficos e tabelas. Quais são as maiores ocorrências? Qual é o tipo mais? A ingesta acidental de medicação em criança ainda é um dado preocupante, cara? É o primeiro colocado em todo o mundo. Aqui no país, a gente tem em torno aí de 25% de todas as ocorrências de intoxicação, de envenenamento, ocorrem em crianças de 1 a 4 anos. A grande parte é por ingesta de medicamentos ou de substâncias que a gente tem em casa que são chamados de domissanitários. Domissanitários. São de domicílio, né? Então são substâncias, por exemplo, de limpeza, qualquer tipo de produto que tem, às vezes produtos extremamente perigosos, como soda cáustica, que às vezes as pessoas mantêm em casa para fazer sabão e coisas do gênero, né? Então, é um número muito expressivo. Nos outros países chega a quase 50% das ocorrências. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar aqui para o Dr. Carlos Caldeira. Qual o conselho que ele dá para que a população se previne de um acidente teoricamente completamente evitável? Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estamos falando com o Dr. Carlos Caldeira, coordenador do CEATOX. É um órgão extremamente importante em qualquer instituição do país, na nossa também. E ele disse aqui uma informação estarrecedora, que todos nós sabemos dos acidentes que ocorrem no domicílio, e ele disse que 1/4 dos acidentes são domésticos com medicações. O que é que a população pode fazer, Caldeira, para evitar esse tipo de acidente? Olha, é um número muito significativo de crianças que se intoxicam. E a grande maioria, a enorme maioria, é dentro de casa. Às vezes a gente olha até
quando acontece algum evento desse numa creche ou numa escola e fazem um carnaval, mas a realidade é que em vários estudos que a gente tem, vários trabalhos que a gente tem, as nossas estatísticas mostram que 98% ou mais desse tipo de evento, de envenenamentos acidentais, ocorrem dentro de casa. Então, na realidade, a criança está bem mais protegida quando está numa creche do que dentro de casa. Porque em casa as pessoas acabam por deixar vários produtos ao alcance, principalmente dessa faixa etária de 1 a 4 anos, que as crianças já têm uma mobilidade importante, engatinha, caminham, tudo que encontram põe na boca e as pessoas deixam comprimidos ou produtos perigosíssimos mesmo, até ácidos, cáusticos, ao alcance dessas águas crianças. Sanitárias. Isso, hipoclorito, isso pode ocasionar grandes malefícios e acontecem esses acidentes. Sem contar venenos de rato, produtos, por exemplo, que são até ilegais, que nem o tal do chumbinho, que é um agrotóxico que inclusive já foi proibido a sua fabricação, porque ele era praticamente utilizado como raticida e é um veneno perigosíssimo. Então, qualquer produto perigoso você não pode ter em casa, porque isso vai acabar ocasionando um acidente. A nossa experiência com esses produtos perigosos é muito triste. Então, muita gente se intoxica sem querer. Na minha época de estudante, né, nós tínhamos muito acidente de soda cáustica. Isso tem diminuído? Qual é a função? Por que se tem soda cáustica em casa? Para limpar sanitário? Basicamente, eu acho que tem soda cáustica, muita gente, para fazer sabão. Para fazer sabão. Não sou químico. Não, eu sei. Mas utilizam-se, né, isso. E no momento que a pessoa, às vezes, está, a mãe, a avó, está fazendo o sabão, deixa lá o produto de alguma maneira, a criança pega e ingere, ou só de cair no organismo, no corpo, já provoca queimaduras muito importantes. Causa uma lesão grave no esôfago, é um sofrimento eterno, com várias cirurgias. Ô Caldeira, e o que é que, quer dizer, pelo que você está explicando aqui, seria teoricamente muito simples você precisa ter esse produto em casa, ter um armário, né? que não, a criança não alcançasse, ter uma vigilância quando estiver utilizando. Mas quando ocorre acidente, qual deve ser a primeira preocupação dos pais? Muitos dos acidentes acontecem com produtos que não têm assim grande toxicidade. Então, o ideal seria se ela pudesse ligar, né, para o centro de intoxicação, e aí a gente orienta se há ou não a necessidade de procurar um serviço médico. Esse, inclusive, seria a função primária do centro de intoxicação nos Estados Unidos. Eles conseguem, que tem notificados mais de 2 milhões de eventos de toxicologia por ano. 70% desses contatos com tóxicos, a pessoa é orientada a não procurar o serviço de saúde. 70%? 70%. Por quê? Porque são eventos que têm pouca gravidade, que muitas vezes é atóxico totalmente, ou dá para se observar em casa a criança, que a possibilidade de acontecer alguma coisa é irrisória e se acontecer há muito tempo para procurar o médico. Né? Então, o ideal seria ligar ao centro de intoxicação para receber essa orientação. E não dar nenhum produto, fazer tomar leite, o ideal é que não tenha uma nenhum produto, nenhuma, não é para fazer causar o vômito, nada disso, nada disso. Essa informação é interessante porque às vezes a droga ela queima na saída, na entrada e também na saída. A ideia é de não causar o vômito. Exatamente. Eu vou repetir aqui, o professor Carlos Caldeira foi buscar o número, não é, do Ceatox, 0800 72 26 001. Por favor, vou repetir, 0800 72 26 001. Este é o número nacional, como ele explicou. Quem digitar, quem ligar para esse número automaticamente vai te referendar para o Ceatox mais próximo. É isso aí? É isso mesmo. Além de todas essas atitudes, dessas funções interessantes que o Ceatox tem, ela tem função acadêmica, tem função de ensino também?
Temos. Apesar de, você ver, um número imenso de eventos de envenenamento entre substâncias tóxicas e acidentes por animais peçonhentos, praticamente não existem nas escolas médicas essa disciplina, essa matéria de toxicologia. Não existe. Então, a Faculdade de Medicina, o Hospital de Base, onde é sediado o CEATOX, é uma grande oportunidade para os alunos que fazem a faculdade aqui, na FAMERP. Porque nós damos um estágio para 25 dos alunos, são 80 alunos por ano, não existe, não comporta esse número. Eles passam durante um ano, alunos do 4º ano, fazendo plantões sob minha supervisão e de uma outra colega farmacêutica, e assim conseguem aprender alguma coisa sobre toxicologia. Mas quase todas as escolas, pelo meu conhecimento, não existe essa disciplina e a gente observa isso no dia a dia quando nós atendemos colegas médicos que ligam para receber alguma informação, como tem uma falha enorme. O conhecimento é muito escasso. Isso não é visto nas emergências, né? Assim, não é visto nas faculdades de medicina como matéria. O cara aprende no dia a dia ao atender os casos de emergência. Né? Pô, e também, pelo que você está falando, seria, quer dizer, na realidade só vai ter vivência esse aluno que se interessou em fazer um estágio lá. Exatamente. Quem não teve esse estágio, ele vai ficar sem esse conhecimento, que é emergência. Não é? Isso, nós temos casos que realmente são extremamente fatais. Não é? Mas, engraçado, eu tive refletindo quando você falava aí, eu acho que 1 ano ou 2 anos atrás eu consegui convencer a nossa faculdade, que é uma faculdade transplantadora, tem uma história de transplante muito grande, a introduzir, por exemplo, morte cerebral no currículo. Agora que nós introduzimos, no currículo tem uma aula de morte cerebral. E ela não tinha, era muito difícil um aluno chegar em casa e o pai perguntar, e aí esse negócio de morte cerebral como é? Ele disse, nunca estudei minha escola, entendeu? Então é a mesma coisa que você está falando agora, quer dizer, são etapas que nós vamos ter que ir corrigindo para melhorar o currículo. E eu gostaria de dizer que nós vamos agora com um pequeno intervalo, vamos voltar com o último bloco, discutindo uma problemática que está ocorrendo em São José do Rio Preto e região, que é a questão do escorpião. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Carlos Caldeira. E eu deixei uma pergunta no ar aqui para ele a respeito dos animais peçonhentos, do escorpião. Mas antes do escorpião, eu vou pedir aqui para ele, acho que é uma informação extremamente importante para a população, quando tiver um acidente dentro de casa com qualquer droga,
seria interessante ele falasse para nós o que é que não se pode fazer. Porque tem condutas que o leigo toma, que acha que vai ajudar e acaba prejudicando. O que é que não pode fazer, Caldeira, nesses acidentes? Então, as pessoas têm na mente aquelas coisas que aparecem, sei lá de onde está, né, medular, então acham que algum produto como, por exemplo, leite, né, é algo que pode ajudar em desintoxicar, causar vômito, né? Então, geralmente, vários trabalhos mostram que isso não traz praticamente benefício algum, além do que, em determinadas circunstâncias, pode ser até danoso. E passar sonda e lavar o estômago? Isso é algo que muitos médicos fazem ainda hoje, mas há muitos anos também, esse tipo de procedimento, para quem ingere algum tipo de veneno, ele já caiu por terra, né? Praticamente a possibilidade de benefício é quando o indivíduo chega até 1 hora no médico e quando ele ingere algum produto que realmente seja com risco de vida. Mas tem um outro problema, tem alguns problemas que é totalmente contraindicado, por exemplo, substâncias cáusticas, ácidos, né, bases como soda cáustica, aí é completamente contraindicado, né? Produtos de hidrocarbonetos como querosene, que às vezes criança ingere sem querer, óleo diesel, também é completamente contraindicado. Então, o ideal é você realmente procurar uma informação do centro de intoxicação antes de realizar qualquer procedimento. Porque uma das coisas muito comuns que a gente vê é quando o médico liga para pedir informação e a primeira coisa que ele fala é: eu já passei a sonda e estou lavando o estômago. Né? Isso aí. E aí a gente pergunta, mas chegou a quanto tempo? Faz quanto tempo que ingeriu? Faz umas 2 horas, quer dizer, já perdeu o sentido. Você perdeu o sentido, além do que é incômodo para o paciente, são sondas... E risco. Se for cirurgião, tem que ser uma sonda grossa para sair fragmentos de comprimido. Isso, então, acaba provocando muito mais dano do que benefício. Então, eu vou repetir, tomara que não ocorra em sua casa, mas se ocorrer, por favor, ligue 0800 72 26 001. Caldeira, e existe uma preocupação aqui em Rio Preto e região com escorpião, né? Escorpião é um peçonhento, ele mata. Ele mata, a preocupação não é só aqui na região de Rio Preto, mas no noroeste. Na região noroeste, porque esse é um problema do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Né? Nós temos notado, desde que se começou a notificar os acidentes por animais peçonhentos, um aumento progressivo dos acidentes. Pra você ter uma ideia, em 2016 foram notificados 94 mil acidentes, isso é muito acidente. 94 mil acidentes? Em 2017, 124 mil acidentes, com quase 150 óbitos, certo? Qual é o nosso problema aqui na região noroeste? Nós temos uma das maiores incidências do Brasil de acidentes por escorpião. E qual é o problema número 2? O nosso escorpião, porque cada região do Brasil tem um escorpião que prevalece. O nosso escorpião é o escorpião amarelo, que é o chamado Titius cerulatus, né? E ele é o mais venenoso das Américas e é o que mais está relacionado com óbitos, né? É perigosíssimo. Ele classicamente, as crianças são mais vulneráveis ao envenenamento pela quantidade de veneno em relação ao peso corporal, mas já tivemos casos de adultos saudáveis que faleceram por picada de escorpião. E nós estamos, mesmo em São José do Rio Preto, Votuporanga, Catanduva, Fernandópolis, Araçatuba, é um aumento expressivo ano a ano, né? Isso tem levado a um grande problema porque existe um número finito de produção de soro. O soro para animais peçonhentos, ele não é assim, aperta um botão e começa a sair ampolas de soro. São soro de equinos, então você tem que ter um aras, veterinários, uma estrutura por trás
produção de soro enorme, então é um produto muito caro. Caldeira, dá licença, e se nós chegarmos no tratamento, você tem ideia, qual a explicação para que esse número de escorpião tenha dobrado? Porque a nossa região tem esse escorpião amarelo. Tem algum dado científico que nos ajuda a entender essa proliferação? Tem vários estudos, são muito estudados por biólogos. Eu há pouco fui numa aula de um colega lá aqui da Unesp, né? E esse escorpião, ele é muito... Chega a ser interessante porque esse escorpião ele se reproduz por partenogênese. Praticamente só existe fêmea. Partenogênese é quando você não precisa do macho e da fêmea. O escorpião ele se reproduz sozinho, então ele só tem fêmea. Já se conseguiu localizar um macho ou outro, mas via de regra só tem fêmea. Isso é uma coisa interessante na natureza, porque aqui no nosso mundo, no planeta Terra, já quem se beneficia, quem avança na evolução, é quando tem macho e fêmea. Porque esse escorpião é como ele fosse um clone dele mesmo, não tem melhoria genética. Mas esse escorpião especificamente, que morava numa região em Minas Gerais até 50, 60 anos, era só lá, ele se expandiu nas cidades. Ele se especializou em viver junto aonde o ser humano vive. Ele mora nos esgotos, se alimenta de barata, se alimenta de outros insetos, de outros animais, ele é carnívoro e ele se dá muito bem nas cidades. Tem muito mais na cidade do que no próprio campo. Não, mas isso foi o quê? Foi devastação? Provavelmente possível? Essa interação realmente, né, se existe na cidade, o homem invadiu o hábitat e ele se adaptou totalmente. E uma coisa interessante, os escorpiões que antes existiam, eles acabam desaparecendo. Não desaparecendo. Entendi. Por exemplo, aqui nós tínhamos o Titius baiensis, que era uma espécie do cerrado e tal. Após a chegada do Titius cerulatus, há alguns anos, vindo de Minas Gerais, esse Titius baiensis a gente não encontra mais. Não existe um acidente por Titius baiensis. Ainda existe em Campinas. E o Titius é menos grave do que o amarelo? É menos grave. O amarelo é o mais grave disparado. Agora, outra coisa interessante, Caldeira, é que a gente ouve que ele não... O veneno não é tratamento, muito pelo contrário, pode ser até nocivo você começar a jogar veneno na casa. Isso é verdade? É uma realidade. Já se tentou usar veneno em algumas áreas, até em Recife, se não me engano, que lá é um outro escorpião, chama Titius stigmurus, é parecido com o nosso, mas o veneno é menos potente, tem muito menos relato de óbito e casos graves. E lá eles avaliaram o seguinte, eles viram uma certa região, mapearam a quantidade de escorpiões que eram encontrados pela população durante um período, depois eles jogaram extensivamente um veneno. Esse era um veneno, inclusive, de contato, né, para não ser... E o que aconteceu foi que nas primeiras semanas aumentou o número de encontro de escorpião vivo dentro das residências. Então, teoricamente, isso iria propiciar um maior contato desse escorpião. Então, com a população. Então, você não consegue matá-lo efetivamente, você o irrita, tira ele da toca onde ele se encontra, ele sai e acaba encontrando. Caldeira, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de fazer algumas perguntas com resposta rápida. Então, o que é que a população pode fazer para se proteger? Proteger tua casa. Então, só por causa dessa grande preocupação, eu tenho conhecimento que a própria Prefeitura de São José do Rio Preto está fazendo um novo estudo com veneno. Eles estão mapeando uma área e depois de mapear, contar o número de escorpiões encontrados, inclusive à noite, eles vão com alunos de uma das faculdades de biologia aqui para fazer uma busca ativa desses escorpiões. Eles vão aplicar esse veneno e recontar para ver se funciona aqui, pelo menos, e que possa replicar em outros bairros que tem mais problema. Mas, por exemplo, você está brincando lá em tua casa, teus filhos, então é recomendado usar uma bota, usar a picadura, a lesão é mais em pé? É mais em pé e mão.
Pé e mão. Quer dizer, quem vai brincar... colocar, por exemplo, mas tem bastante em pé, vai pôr o sapato, um calçado. E de que é que essa pessoa morre? Qual é o evento? É pulmão, é rim? Qual é o evento desse veneno? É coração. Coração. Ele tem, na verdade, é uma neurotoxina, mas no final das contas provoca um quadro de uma cardite, uma inflamação no coração extremamente grave. O paciente acaba falecendo do que a gente chama de choque cardiogênico. O coração não consegue impulsionar o sangue adequadamente. Agora, a última questão é, existindo esse acidente, o que é que a população deve fazer? Ir imediatamente a uma unidade de saúde, a mais próxima. Tá? Por sorte, apesar de ter um número imenso de picadas, o número de acidentes moderados e graves nos quais você precisa aplicar o soro antiescorpiônico é muito pequeno em relação ao número de picadas. E a maioria dos acidentes você consegue tratar mesmo numa UBS ou numa UPA. Não é só fique em observação algumas horas, trata da dor, que a dor costuma ser extremamente intensa, então você faz um bloqueio anestésico ou faz uma medicação na veia para aliviar a dor e geralmente, nos casos leves, vai muito bem, fica algumas horas de observação e vai para casa. Quando evolui para casos mais graves, costuma acontecer já de imediato, sabe? Não fica assim 2, 3 horas para a pessoa apresentar um quadro grave. Assim que leva a picada, as manifestações clínicas que são mais importantes, que são de alerta, são náuseas, muitos vômitos e sudorese importante. Se a criança ou adulto apresentou essas manifestações, o médico está atendendo, ele deve já ter alguma informação, aí tem que encaminhar para um lugar onde tem o soro, que aqui na região é o hospital de base. Caldeira, infelizmente chegamos no final do programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu gostaria de informar que o Centro de Intoxicação, então, para quem não conhece, existe aqui em São José do Rio Preto e região. Foi o número que já foi informado, 0800 722 6001. E sempre que houver necessidade, qualquer pessoa pode ligar nesse número e vai ter uma orientação sobre eventos de toxicologia ou de acidentes por animais peçonhentos. Estamos à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigado, professor Caldeira. Boa semana a todos, com paz e saúde.